E agora nós vamos falar sobre menopausa, minha gente, porque hoje é o Dia Mundial da Menopausa. Uma data para a gente é aumentar a conscientização sobre esse assunto, né? E para ajudar a gente aqui a esclarecer e bater esse papo, temos conosco a ginecologista Ticiana Cabral, que já está aqui com a gente, né? Que vai esclarecer um pouquinho sobre as opções, né, de apoio disponíveis para melhorar aí a saúde e o bem-estar, né, da mulher nesse momento dessa fase da vida. A dieta, né? Já começar com pergunta aqui, Ticiana. Primeiro, uma boa tarde para você, certo? Obrigado pela sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. A dieta alimentar pode alimentar, né, pode alterar, na verdade, aí, e maximizar esses sintomas que acontecem aí nesse período da menopausa? Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer falar Bem-vinda. sobre saúde da mulher no dia da menopausa, Isso, um assunto tão importante que a gente sabe que hoje a expectativa de vida da mulher está tão longa, então a gente passa em torno de 1/3 da nossa vida hoje, a mulher passa na menopausa, então a gente precisa falar sobre o assunto. E falar sobre alimentação é falar em qualquer fase da vida da mulher. A mulher na menopausa, ela vai ter uma alteração desse metabolismo, uma tendência a ganhar um pouco de peso. Então, a gente precisa aprender a se alimentar bem e ter um estilo de vida saudável antes da menopausa, porque a gente sabe que a prevenção das doenças total. envolve um estilo de vida saudável. Então, essa mulher, ela precisa se preparar para entrar nesse momento, se alimentando bem, praticando atividade física, e a alimentação é importantíssima, não tenha dúvida. É uma fase em que os hormônios todos desregulados e aí a mulher realmente muda, né, o seu comportamento, não só físico também, mas comportamental, né? Então, para a mulher que está já para entrar nessa fase, já fica preocupada, né, em querer fazer aí a reposição hormonal e fica preocupada sem saber o que é que pode acontecer, né, com a sua vida. Como é que a paciente chega no seu consultório? Qual é a primeira conversa que você tem, até para tranquilizá-la, né, nesse momento que nós temos com tanta tecnologia, a medicina super avançada, e a gente pode realmente acolher a todos os problemas futuros que possam acontecer, né, de saúde na mulher nessa fase. Sim, a terapia hormonal é algo muito importante, que tem muito preconceito, mas a gente sabe que antes da gente chegar nesse passo, a gente precisa modificar esse estilo de vida, né? Então, a mulher precisa aprender a dormir bem, a dormir cedo, a se alimentar, a criar o hábito de fazer o exercício físico. As suplementações que a gente ouve tanto hoje em dia, né? A internet está aí mostrando o uso do ômega 3, as vitaminas. Então, a gente fala muito de desinflamar esse corpo e preparar essa mulher para um tratamento hormonal. Nem todo mundo pode fazer uso de hormônio, mas a grande maioria se beneficia muito. A medicina está muito avançada, com medicações muito seguras, porque existe muito medo da terapia hormonal. Sim. Mas hoje a gente trabalha com segurança, com hormônios que a gente chama de bioidênticos, com doses mais baixas, com mais segurança. Então, assim, é um caminho longo, é um caminho de aprender a viver com saúde, né? E que não precisa esperar a menopausa chegar. Então, aquela mulher que chega com muitas ondas de calor, que ela já não dorme, ela está irritada, ela briga com o marido, ela já abre a porta do consultório, eu já percebo, porque ela já abre nervosa. Então, assim, existe uma alteração de humor, existe uma alteração no trabalho, de esquecimento, da cognição. Então, a gente não precisa esperar chegar nesse ponto. O ideal é que a mulher crie o hábito de frequentar o ginecologista, né, anualmente, e a gente vai, dia após dia, identificando as alterações no corpo dessa mulher e começando a cuidar, né, que isso que é importante. E essas alterações, né, a gente precisa ficar alerta, porque quando a mulher entra nessa fase, muitas pessoas começam até a diagnosticar achando que a mulher está com bipolaridade. E é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? É realmente só uma fase, né, da menopausa que ela está precisando, né, entender o que está acontecendo com o corpo dela. Agora, para ser até um pouquinho mais didático, né, a gente falar aqui para o nosso público, nós sabemos que nós temos, né, uma sociedade, uma população de baixa renda, né, que às vezes não tem nem o que se alimentar. A gente fala aqui sobre alimentação, que é tão importante, mas a gente precisa ser realmente claro. Nós temos uma população que às vezes, né, toma assim o seu café da manhã, às vezes não tem nem almoço, não tem ali uma janta, não tem as refeições necessárias durante o dia. E aí a mulher que está, né, numa situação fragilizada financeiramente, com família, com problemas, eu sei que deve ser um turbilhão de emoções para ela tomar conta do seu corpo na forma correta, sem ter condições, ao mesmo tempo tendo que gerenciar essa situação toda, profissional e pessoal. É complicado. É porque a gente sabe que a mulher, antigamente, na menopausa, a gente associava aquela senhorinha, né? Hoje, a mulher
de 60, 65 anos, ela está ativa, ela Total. trabalha. Então, ela precisa de energia, ela precisa se alimentar bem. Mas se alimentar bem não precisa ser com produtos caros. Sim. A gente pode se alimentar bem com vegetais, com frutas, né, com feijão. A gente sabe que a nossa população é carente, mas a gente não precisa tentar ter um estilo de vida muito caro. A gente pode ter O simples, o básico, o básico, né? saudável. Saudável. Sendo a comida saudável, ela já facilita e já ajuda muito. Isso é importante, né? A doutora está falando, porque as pessoas falam em dieta, falam em mudança alimentar, as pessoas acham, meu Deus do céu, eu vou ter um gasto absurdo. Minha gente, só de entrar no mercado você já gastou dinheiro. A realidade é essa, né? Independente do que você vai comprar. A realidade financeira, a realidade do que nós precisamos comprar para botar no prato, realmente é uma coisa hoje tenebrosa. A saída de um mercado é depressivo para muita gente. Mas a gente tem que ter consciência que entre o industrializado, né, e a comida saudável, a gente precisa optar aí pela comida saudável. E voltando a ser didático, né, a gente vai, né, saindo da sala de aula, a gente fala sobre a idade que começa a menopausa. Como você falou, hoje essa mudança, né, da atividade da mulher, do comportamento da mulher, né, uma nova era, isso aí vai mudando, né? Acho que de um pouco de mulher para mulher, com relação até ao próprio organismo. Sim, sim. A gente fala um pouco que a menopausa, ela acontece normal, o natural é acima dos 40. Certo. O habitual é acima dos 45, 46 anos. A gente vai falar uma menopausa precoce quando é antes dos 40 anos de idade, tá? E aí, uma coisa legal a gente falar sobre os termos, né? Porque a menopausa é aquela última menstruação. Ela está entrando num período agora de transição, de transição, onde ela vai deixar essa vida reprodutiva da mulher. Essa é a transição, é a que a gente chama de falência dos ovários, né? Os ovários vão deixando de produzir os hormônios. Sim. E dali para frente, ali 46, 47 anos, que é o mais esperado, a gente começa a identificar essas alterações hormonais. E quando a gente tem 12 meses sem menstruação, a mulher realmente, a gente fala, ó, ali foi a Aí menopausa. a confirmação, aconteceu a Exatamente. menopausa. Nós temos, né, perguntas de telespectadores que participaram aqui do nosso quadro e a gente já vai rodar a primeira pergunta, por favor. Quais são os sintomas da menopausa? Ok, sintomas da menopausa. Muito obrigado pela pergunta. Aquele sintoma mais conhecido é o sintoma da onda de calor, né? Que é a mulher que sente... Porque assim, né? A gente é homem, a gente nunca vai entender o que é essa onda de calor, né? Calor todo mundo sente, nós estamos sentindo calor, o verão está chegando. Eu acabei de comentar isso, que a gente já sente o que vai ser esse verão de Salvador. Mas exatamente como é que a gente pode, até para o homem entender, né, essa questão feminina, o que é essa onda de calor? A alteração hormonal, ela tem essa capacidade de fazer uma transformação, uma alteração, né, nessa organização da temperatura do corpo da mulher. Elas chamam de fogachos, que é um calor que vem mais no membro superior. Elas relatam muito que quando estão dormindo, acordam com muito calor, aquela coisa que dorme, se cobre, descobre a noite Sim. toda. E num ambiente como esse que a gente está aqui, com ar-condicionado, ela tem a onda de Continua calor sentindo também. essa onda de calor. Onde as outras pessoas não sentem. Então, é um calor diferente. E elas transpiram bastante e que tem momentos específicos que a paciente normalmente se queixa. E além dessa onda de calor, tem algum outro sintoma? E muitos outros. Então, a gente tem, esse é o mais falado, eu Certo. acho que é o que leva mais a mulher no consultório, mas a gente vai ter a alteração do humor, que a gente falou, que é o quadro da tristeza, da depressão ou da irritabilidade. A paciente vai ter muito cansaço, muita indisposição. Existe uma alteração, né, na parte anatômica, onde ela vai sentir alteração na vida sexual, com muito ressecamento vaginal, e aí a paciente pode evoluir com infecções urinárias de repetição, aquela perda de urina, né? Espirra e perde xixi. Aquilo não era o normal da paciente. Entendi. Então, são alterações anatômicas, psíquicas, são muitos sintomas que, às vezes, as pacientes acham que não tem a ver com menopausa, eu estou cansada, está faltando vitamina, e que tem, sim, uma relação hormonal por trás. Vá, minha gente, vá, não respeite a mulher, não, continue não respeitando a mulher. Para você ver aí o que elas passam. É uma coisa séria. O que vocês passam é uma coisa muito séria, mas que, claro, nós temos aí a medicina, nós temos profissionais que estão aqui para esclarecer, trazer realmente informação, que é o melhor caminho, certo? Próxima pergunta, por favor. Como a gente pode lidar com a onda de calor da menopausa? Ok, para aliviar essa onda de calor, Tá. né, o que é que a mulher pode fazer O nesse estilo período? de vida saudável, a prática de atividade física
pode ajudar na onda de calor. Massa. Né? Eu falo muito sobre fazer a caminhada, fazer o exercício em casa. Hoje a internet já possibilita muitas atividades, né? No celular, o paciente pode assistir, fazer um treinozinho em casa. Isso já ajuda muito, tá? Existem os fitoterápicos, existem aquelas folhinhas, aqueles chás que às vezes elas usam, podem ajudar. Existem alternativas, sim, e a terapia hormonal, quando é indicado. Maravilha. Hoje é o Dia Mundial da Menopausa, uma data aí para a gente aumentar a conscientização sobre esse assunto, tá? A gente está aqui com a nossa ginecologista, Ticiana Cabral, e você estava conversando aí com o Léo, doutora, sobre a questão da menopausa, o que é, os sintomas. Eu queria já continuar esse assunto abordando, falando sobre tratamentos. Existe tratamento para menopausa? É preciso um acompanhamento durante esse período? É importante a gente falar que existe tratamento, né? Que ninguém precisa viver com todas essas queixas, todos esses desconfortos. A primeira coisa é que a paciente procure ajuda médica, né? Esse alerta nosso hoje é conscientizar que é uma fase, é inevitável, mas que a gente pode cuidar. Isso é muito importante, tá? Então, a gente vai acolher essa mulher e realizar exames, que isso é muito importante a gente falar sobre isso. Então, existem alterações laboratoriais, alterações hormonais, onde a gente fecha o diagnóstico junto com toda essa sintomatologia que a gente veio falando, né? As ondas de calor, o desconforto, a dificuldade para dormir, aquela mulher que está muito cansada, irritada em casa, com alterações na sua vida sexual, na sua vida afetiva. Então, é importante que a gente acolha, a gente escute e que a gente faça realmente o diagnóstico. Então, existem exames que a gente pode dizer, sim, chegamos nessa fase. E o que a gente pode fazer daqui para frente? Falamos muito sobre estilo de vida, sobre atividade física, mas é importante a gente falar e tirar um pouco esse tabu sobre a reposição hormonal. Há muito tempo atrás foi feito um estudo onde se fez uma utilização de um hormônio em doses muito altas. Então, as pessoas ficaram com muito medo, associando terapia hormonal ao câncer de mama. E hoje a gente vive uma fase diferente, com terapias hormonais de baixa dose, a gente já tem os implantes hormonais, a gente já tem as tecnologias, né? Já se fala muito de laser vaginal. Então, é um novo mundo de possibilidades e é importante o alerta que é uma fase que a gente pode cuidar, sim. Pronto. Doutora, além desses sintomas, né, dessas alterações, e até no comportamento, né, há necessidade de um acompanhamento psicológico mesmo, uma terapia, além dessas ações da onda de calor, e deste tratamento, são duas perguntas aí, se há necessidade de um acompanhamento psicológico e se além dessas alterações, em alguns casos, isso possa ter uma gravidade maior. Sim, aquela paciente que ela já tem uma predisposição a algum diagnóstico de uma doença psicológica, né, a gente precisa sim da ajuda. Nada melhor do que um tratamento multidisciplinar, né? Então, a ajuda de um psicólogo, a ajuda de um psiquiatra, muitas vezes, pode ajudar. Porque, às vezes, não só o hormônio vai resolver o problema. Às vezes, um tratamento com ajuda... Então, a gente estava falando ali sobre a síndrome do impostor, que a gente conversou um pouco antes de entrar no ar. Como essas mulheres na menopausa podem estar mais expostas a estarem vivendo esse momento. É uma fase onde ela tem uma alteração hormonal e que ela pode estar mais suscetível a ter distúrbios psicológicos e psiquiátricos, sim. Então, a ajuda dos outros profissionais pode ajudar muito. Bacana. Nós temos aqui perguntas de telespectadores. Vou pedir para a produção colocar mais uma, por favor. Doutor, por que a menopausa altera o nosso humor? Altera muito, né? Então, a gente pode ter duas possibilidades. A gente pode ter mulheres que ficam muito deprimidas, ficam muito entristecidas, e a gente tem mulheres que ficam muito irritadas, muito nervosas, porque a gente sabe que a alteração, a falta do hormônio, ele faz isso na vida da mulher, né? Então, uma queda, eu falo muito que repor testosterona, que se fala muito, é o hormônio masculino, mas a gente precisa ter uma quantidade de testosterona no nosso corpo. E quando a gente repõe na mulher que está faltando, ela se sente tão mais disposta. Uma paciente minha falou assim, eu me senti poderosa. Olha que como isso é importante, você se sentir resolutiva no seu trabalho, na sua vida pessoal. Então, alterações hormonais podem interferir muito no humor da paciente.
Pronto. É normal nesse período da fase da mulher alterações no corpo? A mulher ganhar peso, a mulher perder peso? Existe essa associação? Existe, sim. Existe uma alteração nesse metabolismo e que elas ficam muito chateadas porque existe uma tendência a um ganho de gordura na região abdominal. Então, a paciente chega falando, eu nunca tive essa barriguinha e agora eu me alimento bem, eu faço exercício. A gente tem uma coisa que a gente aprende, que a mulher tem um corpo em formato de pera e o homem em formato de maçã. Então, a queda do hormônio feminino faz uma transformação desse corpo feminino em um corpo um pouco masculino. Então, ela começa a acumular gordura nessa região abdominal. Então, é esse metabolismo que vai ficando mais lento, tem uma tendência até a alteração dos níveis de colesterol, o colesterol ficando mais alto, uma tendência ao açúcar subir, fazer aquele pré-diabetes. Então, a gente precisa cuidar, porque existem muitas alterações metabólicas, corporais. Então, aí mais do que nunca tem que fazer exercício, tem que comer bem. É o que a gente faz para prevenir todas as doenças. De volta ao vivo, e eu já quero agradecer a presença da nossa médica ginecologista, a doutora Tiziana. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter esclarecido mais sobre esse assunto. Queria que você deixasse já seu contato, suas redes sociais. Obrigada a vocês pelo convite. Foi uma tarde super gostosa. Falar sobre saúde da mulher, falar sobre menopausa, no dia da menopausa. Meu Instagram é @doutora Tiziana Cabral. Estou aqui para responder as dúvidas de vocês.